Oi, glória a Deus. Temos o Senhor e isso nos basta, porque Ele é o maior de todos os presentes. Amém? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar as crianças aqui presentes a saírem para suas classes, onde também irão aprender mais sobre a palavra do Senhor. Enquanto isso, eu peço que a igreja vá abrindo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 4. Josué, capítulo de número 4. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, também os amigos que nos visitam, aqueles que estão aqui presencialmente, também aqueles que não puderam estar, mas estão fazendo o esforço de nos acompanharem por meio das redes sociais. Desejamos que Deus abençoe a todos de uma forma especial, pois Ele sabe o que cada um de nós necessita. Vai abrindo aí em Josué, capítulo de número 4. Iremos meditar um pouco nestes versículos antes de participarmos da ceia do Senhor. É impressionante o que, de forma geral, os pais são capazes de fazer para o bem dos seus filhos. Nesses dias, inclusive, eu assisti um vídeo que, confesso, me deixou emocionado. Algum tempo atrás, houve um terremoto nos países da Turquia e da Síria. E a equipe de resgate estava procurando por vítimas nos escombros na Síria. E de repente a equipe de resgate encontra o corpo. Não sei quantos assistiram esse vídeo, mas eles encontram o corpo de um homem, de um adulto. E o que é estranho é que esse corpo se encontrava encurvado. Se encontrava, de certa forma, dobrado. E isso trouxe uma certa estranheza às pessoas que estavam ali presentes procurando por vítimas. Porém, o motivo daquele corpo estar assim, logo veio à tona, logo foi descoberto. O motivo porque aquele corpo estava encurvado daquela maneira é porque abaixo dele eles encontraram uma criança. E essa criança se encontrava viva. É bem provável, então, que aquele homem fosse um pai que morreu enquanto tentava proteger, enquanto tentava salvar o seu próprio filho. E eu achei essa história muito bonita. Um pai que no momento da dificuldade não pensa em si, mas até como reação ele procura proteger uma criança, procura proteger o seu filho da morte. Mesmo sabendo que ele não vai escapar, ele procura salvar a vida da criança. Eu achei essa história, esse vídeo muito bonito e, de fato, lutar pela vida de alguém, se sacrificar para salvar uma vida fisicamente, é uma grande demonstração de amor. De fato, o Senhor Jesus, Ele disse que ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida por alguém que se ama, dar a sua vida por um amigo. De fato, morrer por alguém é uma grande demonstração de amor. Quem concorda com isso? Porém, quem disse que dar a vida por alguém é a única demonstração de amor que existe? Às vezes nós podemos demonstrar amor de outras formas, de formas diferentes. Hoje, por exemplo, nós iremos ver uma ocasião em que Deus mandou homens tirarem pedras de um rio. E Ele mandou que estes homens tirassem pedras de um rio para demonstrarem o amor por seus filhos. E aí você pergunta, mas pastor, o que é que tem a ver pedra com amor? O que é que tem a ver tirar pedras de um lugar como demonstração de cuidado pelos nossos filhos? É justamente isso que nós vamos descobrir aqui em Josué capítulo 4. Da última vez que nós meditamos em Josué, nós meditamos no capítulo 3. E nós vimos o grande milagre que Deus operou ao
permitir, ao fazer que o seu povo atravessasse o rio Jordão na época da enchente, e eles atravessassem a pé enxuto. Isso foi no capítulo 3, e o capítulo 4 é a continuação dessa história. Então, aqui em Josué capítulo 4, nós vamos encontrar alguns pontos importantes e que vão nos trazer lições. Primeiro ponto que eu encontro aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é a ordem que Deus dá. Deus dá uma ordem. Vamos ver que ordem foi essa nos versos de 1 a 3. Josué capítulo 4, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, eram 12 tribos, e ordenai-lhes, dizendo, olha a ordem que Deus dá: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Talvez alguns olhem para o seu dia e vejam, enxerguem dificuldades, Pai. Mas não é apenas isso que nós podemos enxergar. Nós podemos enxergar também, Senhor, o teu cuidado. Podemos enxergar também o teu amor a tal ponto de, neste momento, nós podemos estar aqui, Senhor, com o teu povo reunido e diante da tua palavra, podendo te adorar, Senhor, e podendo te ouvir, e podendo receber as instruções que o Senhor quer nos dar, para que possamos bem viver nesta terra. Por isso nós agradecemos, Pai. Agradecemos por esta palavra que acabamos de ler, e na qual nós queremos meditar, Pai, pedindo, suplicando, que o Senhor seja gracioso para conosco, que o Senhor nos envie o teu Espírito Santo, para que o nosso coração, Senhor, seja tocado pela tua voz, pela tua palavra. Pois tudo isso nós pedimos porque precisamos, não em nosso nome, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus havia acabado de operar um grande milagre. O milagre era ter aberto o rio Jordão, ter estancado as águas, para que o Jordão não continuasse com as suas águas fluindo. Isso fez com que o povo, todo o povo, pudesse passar a pés enxutos. O que é que se esperava agora? Os sacerdotes estavam no meio, porque Deus disse que enquanto o povo estivesse passando, os sacerdotes deveriam ficar no meio do rio seco, com os pés pousados lá, segurando a arca. E agora o povo passa. O milagre já aconteceu. O que é que nós esperaríamos então? Nós esperaríamos que Deus dissesse: manda agora que os sacerdotes saiam do seu lugar, saiam do rio e voltem para a terra seca. Porém, não é isso que Deus faz. Pelo contrário, Deus diz que agora que o povo todo passou, 12 homens, um de cada tribo, voltem ao meio do Jordão, e de lá tirem 12 pedras, as quais devem ser levadas para o alojamento. Agora imagine a situação daqueles homens. Eles acabaram de correr o risco de morrerem afogados. Porque imagina você passar um rio, como o Rio Jordão, a pé enxuto, podendo até ver as águas a uma certa distância. Então eles passam esse risco, eles passam essa tensão, mas agora Deus manda que eles voltem ao mesmo lugar. Imagina a situação dos sacerdotes, que tiveram que esperar milhões de pessoas passarem por eles, e eles ficarem lá esperando, não apenas o povo passar, mas agora, eles tinham que esperar 12 homens voltarem até onde eles estavam, pegarem 12 pedras e saírem do rio. Imagina a aflição daquelas pessoas. Imagina a tensão de todas estas pessoas do povo de Deus.
Sabe o que é que isso me lembra, irmãos? Sabe o que é que isso me ensina? Em nenhum lugar Deus prometeu que nós não íamos atravessar rios. Em nenhum lugar Deus nos prometeu, Deus nos assegurou que nós não íamos enfrentar momentos de aflição. Pelo contrário, várias vezes na palavra de Deus, nós vemos servos de Deus tendo que passar por situações como essa. Tendo que passar por momentos de tensão. Tendo que passar por momentos de aflição. Então não, Deus não promete na sua palavra que eu e você não vamos ter que atravessar rios. Muitas vezes nós teremos sim que atravessar rios. Nós teremos que enfrentar dificuldades. Nós teremos que enfrentar problemas. Porém não para por aí. Deus não apenas não prometeu que nós não atravessaríamos os rios da vida. Ele também não prometeu que a travessia seria rápida. Porque a nossa vontade, quando estamos em momentos como esse, é ter o poder do The Flash. É poder andar ligeiro, é poder sair logo da situação, é poder sair logo do problema. Mas o que que Deus faz aqui? Deus manda que o seu povo espere. Sim, mas o milagre já aconteceu, Senhor. Sim, mas nós já conseguimos atravessar. Ei, calma. Enquanto muitas vezes nós queremos sair logo da situação difícil, Deus diz: espera. Calma. Eu ainda não terminei. Eu ainda não te ensinei o que eu quero que você aprenda. Então fica aí onde você está. Permanece neste lugar. Porque eu ainda tenho algo a fazer. Senhor, mas está difícil, eu estou nervoso. A situação está complicada. Mas espera. Confia. Talvez Deus está dizendo para alguém aqui. Alguém que está apressado para sair de uma situação difícil. E talvez o que você está pedindo a Deus é: Deus, me tira deste lugar complicado, Senhor, desta situação complicada. Mas Deus não está tirando você daí, pelo contrário, Deus está dizendo: espera um pouco mais, fica um pouco mais, permanece um pouco mais, porque eu tenho algo ainda a fazer com você aí. Então, recapitulando, Deus não promete que o seu povo não vai ter que atravessar rios. Muitas vezes vai. Deus não promete que quando o seu povo atravessar os rios, a travessia vai ser rápida, porque não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dele. Mas tem algo que ele promete. Ele não promete que nós não vamos atravessar, ele não promete que vai ser rápido. Mas tem algo que ele promete. Ele promete que quando nós estivermos atravessando os rios, nós não estaremos sozinhos. Ele promete que estará comigo e que estará contigo. Inclusive, você percebeu onde Deus estava enquanto o povo atravessava o rio? Você percebeu onde Deus estava quando Ele mandou os 12 homens voltarem para pegarem 12 pedras, agora que eles já tinham atravessado? Você notou onde Deus estava quando os sacerdotes, os servos de Deus, estavam esperando o povo todo passar? Onde é que Deus estava? O início do verso 3 diz onde Deus estava. E ordenou-lhes dizendo: daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras. Deus não disse dali, do meio do Jordão, como se ele estivesse distante do meio do Jordão. Ele disse daqui, do meio do Jordão. Sabe por quê? Porque o meio do Jordão era onde ele mesmo estava. Daqui onde eu estou, é como se ele estivesse dizendo daqui, do meio do Jordão, onde não apenas os sacerdotes estão, mas onde eu estou, eu quero que vocês peguem 12 pedras.
Quando nós estivermos atravessando os rios, nós não atravessaremos sozinhos. Deus estará conosco. Isso me lembra o que ele diz em Isaías 43 e verso 2. Quando passares pelas águas. Ele não diz se passares pelas águas, mas quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele está conosco. Daqui, onde eu estou, com vocês, passando com vocês, protegendo vocês, eu quero que os homens voltem e peguem 12 pedras. Deus está conosco, e o que é que isso nos ensina? Às vezes parece que Deus não nos ama, porque Ele prolonga a nossa dor, porque Ele prolonga a nossa situação, mas o que parece não é. Deus está conosco, isso mostra que Deus nos ama. Deus está presente. Quem concorda que Deus nos ama? Quem crê que Deus ama você, independente do momento no qual você está passando? Deus está comigo, Deus está contigo. Porém é aí que o texto fica surpreendente. Porque que Deus nos ama, nós já sabemos. Porém Ele não apenas nos ama. Agora Ele quer mostrar que Ele ama também os nossos filhos. Deus ama os filhos dos seus filhos. E eu digo, de uma forma que às vezes nem nós os amamos. Deus ama os nossos filhos de uma forma que muitas vezes nós não conseguimos amá-los. Isso fica muito claro no segundo ponto do nosso texto, que é o repasse de Josué. É quando Josué repassa a ordem de Deus para o seu povo. Olha os versos 4 a 7. Josué capítulo 4, versos 4 a 7. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, verso 5, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Irmãos, aqui algumas coisas que não estavam claras, agora ficam claras. Para começar, qual era o tamanho das pedras que Deus mandou tirar do Jordão? Alguém conseguiu aí identificar algo sobre o tamanho, sobre o peso das pedras? Pelo que me parece, essas pedras, elas não eram como essa que eu peguei aqui. Por quê? Porque Josué ordena que eles coloquem a pedra sobre o ombro. E quem é que precisa pegar uma pedra pequena e colocar sobre o ombro? Uma pedra pequena você leva na mão, não é isso? Então, se Josué disse: cada um pegue uma pedra, levante sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Então aqui eu entendo que a pedra não era pequena. A pedra era de um tamanho razoável, era de um peso razoável. Por quê? Porque ele não disse pega a pedra e leva, não, ele disse pega a pedra e bota no ombro, vocês vão precisar. É porque a pedra talvez era bem maior do que essa aqui, e a distância era grande, eram quilômetros até o alojamento dos filhos de Israel. Isso aqui era, se alguém não se comportasse, aí eu mirava bem e acertava daqui, mas acho que não vai ser preciso não. Então, a pergunta principal, então, é: por que cargas d'água Deus faria pausar um milagre, que foi a abertura do Jordão, fazer com que o seu povo esperasse lá, fazer com que homens que já tinham atravessado, já tinham passado pela aflição de atravessar um rio, voltassem, pegassem uma pedra pesada, colocassem no ombro
e levasse para o alojamento onde o povo ia ficar. Qual o propósito disso? Qual o objetivo disso? E a resposta, ela chega a ser até emocionante, irmãos. Deus não mandou o povo fazer tudo isso por causa deles. Deus mandou o povo fazer tudo isso por causa dos filhos deles. Não era pelo presente deles, era pelo futuro. É para que uma pergunta surgisse futuramente no coração dos filhos, e esses filhos indagassem algo. Que pedras são essas, pai? Que pedras são essas, mãe? Então, as pedras serviam não para quem estava atravessando o Jordão, porque eles já tinham ganho a bênção deles. As pedras serviam para as crianças que ainda viriam, para os filhos que ainda surgiriam. Talvez alguns já tinham filhos, talvez outros não tinham. Mas essas pedras eram para a próxima geração que ainda iria nascer. E eu quero já falar um pouco mais sobre isso, mas antes, nota, por favor, algo muito importante aqui. Quem eram as primeiras pessoas a quem as crianças deveriam fazer perguntas espirituais? Quem eram as primeiras pessoas a quem os filhos deveriam procurar, buscando instrução espiritual, buscando respostas para suas perguntas? Quem eram as primeiras pessoas que os filhos deveriam procurar? Os pais. E quem seriam as primeiras pessoas a darem resposta espiritual para os filhos? Eram os tios da salinha de Israel. Eram os professores da escola na qual eles estudam. Eram os pastores. Era o YouTube. Não. As primeiras pessoas a quem os filhos deveriam fazer perguntas espirituais eram aos pais. E as primeiras pessoas a responderem as perguntas dos filhos também eram os pais. Mas me diga uma coisa: como é que os pais vão responder perguntas dos filhos se eles não têm a palavra de Deus no seu coração? Porque lá em Deuteronômio, no Shema, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele diz: esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar significa repetir, martelar, bater. Então é os pais, os principais, os primeiros responsáveis por transmitir a palavra de Deus para os seus filhos. Mas para que isso aconteça, primeiro a palavra tem que estar no meu coração. A palavra tem que estar no teu coração. Como é que nós vamos transmitir uma palavra que nós não conhecemos, que nós não lemos, na qual nós não meditamos? Se o filho perguntar, o pai vai passar vergonha. É por isso que nós temos que nos interessar pela palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, colocar a palavra do Senhor no coração, para que quando o filho pergunte algo, você ora a Deus e você dá uma resposta de acordo com aquilo que Deus colocou no teu coração. Então a ordem foi repassada por Josué, a ordem foi dada por Deus, Josué repassou. Será que o povo obedeceu? Olha os versos 8 e 9. Josué 4, versos 8 e 9. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Verso 9 diz: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje.
Não apenas o povo obedeceu a Deus, parece que Josué ainda foi além. Josué ainda fez uma segunda coluna de pedras no meio do Jordão, e dizem que até antigamente dava para ver, na época da seca, dava para ver a coluna que Josué tinha feito no meio do rio. O povo obedeceu às ordens de Deus. E a pergunta que eu me fiz foi: como está a minha obediência a Deus? Como está a nossa obediência aos mandamentos de Deus? Temos obedecido ou não? Porque da obediência vão vir resultados. E é isso que nós vemos nos versos seguintes: as recompensas que o povo recebeu. Olha os versos 14 a 18. Aqui nós vamos encontrar, irmãos, vários resultados positivos da obediência do povo à ordem de Deus. Primeira recompensa: a arca passou. Verso 11. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Segundo resultado: as 2,5 tribos passaram à frente do povo para a guerra. Versos 12 e 13. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Que 2,5 tribos eram essas? Eram as 2,5 tribos que tinham terra do lado de lá do Jordão. Elas já tinham a terra delas. Só que elas tinham prometido, e agora elas cumprem, que vão passar à frente das tribos que não tem nada, e vão lutar com eles pela terra deles. Então, quando o povo obedece, a ajuda vem, as 2,5 tribos passam à frente para guerrear a favor de quem não tem terra. Olha mais recompensa: Josué é exaltado por Deus. Verso 14. Naquele dia, no dia da obediência, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Deus disse: Josué, eu vou começar a te engrandecer. E agora o que Deus faz? Deus cumpre a sua promessa. Deus começa a engrandecer o seu servo. E olha o que Deus está disposto a fazer para engrandecer o servo dele. Ele está disposto a operar um milagre, se preciso for, para que o servo dele seja engrandecido. Você que está servindo a Deus, continua servindo a Deus em fidelidade, porque na hora certa, Deus vai fazer o que for preciso para exaltar aquele que se humilha aos pés do Senhor. Continua servindo, continua sendo fiel. Ah, mas eu estou sendo humilhado. Que bom que você está sendo humilhado, porque os humilhados, Deus diz que serão exaltados. Continua confiando, continua servindo. Deus exalta os seus servos. Deus não tem problema em exaltar aqueles que o servem. E aí, como último resultado, Deus faz o Jordão voltar ao normal. Versos 15 a 18. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Agora olha o que acontece, verso 18. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, que foi que aconteceu? As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Ei, para que não restasse nenhuma dúvida, as águas voltaram ao normal no mesmo instante em que os sacerdotes colocaram os pés fora do rio. Para que ninguém dissesse que foi coincidência, mas que nós entendêssemos que foi uma cristologia.
coincidência. Era Deus que estava operando o milagre. O que é que nós vemos aqui, irmãos? O que é que a palavra de Deus promete que vai acontecer quando nós obedecermos ao Senhor? A palavra de Deus promete que Deus recompensará o seu povo. Deus vai nos abençoar de uma forma ou de outra, da maneira que Ele perceber que é melhor. Mas os resultados vão vir. O povo avança quando ele obedece. Então, às vezes, o que está faltando na minha vida e na sua vida não é outra coisa, não é simpatia, não é pular 7 ondas, não é a lei da atração. Que está faltando mesmo é obedecer. Quando nós obedecemos, o resultado vem. E aí agora Josué conclui tudo nos versos 19 a 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Conclusão. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Verso 21. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Glória a Deus. Quando foi que o povo atravessou o Jordão? Josué diz que foi no dia 10 do primeiro mês. Olha como Deus trabalha. Mesmo dia em que o povo começava a preparar a Páscoa, que também foi um livramento de Deus. No mesmo dia o povo atravessou o mar. E anos depois atravessou o Jordão. Deus não faz nada por acaso, tudo é no tempo certo. E aí Moisés leva o povo até Gilgal. E lá, o que ele faz? Ele levanta uma coluna com as 12 pedras. E aí ele repete o que ele já tinha dito. Olha, eu vou repetir para vocês entenderem a mensagem deste capítulo para a minha vida e para a sua vida. Quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos vossos pais: que significam estas pedras? Então nós vamos poder dizer para eles: foi porque o nosso Deus, com a sua mão forte, fez o rio secar, que nem ele fez o mar vermelho, para que nós passássemos por eles. E aí ele termina no verso 24, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte e que nós possamos temê-los todos os dias da nossa vida. Simples assim. E a pergunta é: que lição nós podemos aprender com esse capítulo? Que lição Deus quer ensinar para mim e para vocês? Eu creio que a lição que Deus quer que nós aprendamos hoje é sobre a importância de fazermos esforços, de fazermos sacrifícios para o bem espiritual dos nossos filhos. É para que possamos realizar, se preciso for, o esforço de levantar pedras. Para quê? Para que ao levantarmos estas pedras, os meus filhos e os teus filhos possam se interessar um pouco mais pela palavra de Deus. Eles possam se interessar espiritualmente. Não que nós não possamos, não que nós não devamos
fazer sacrifícios pelo bem físico das nossas crianças. Ou pelas crianças que nós conhecemos, ou pelas crianças da igreja, não. De fato, nós podemos, e eu vejo que muitos pais fazem isso. Eu vejo pais se sacrificando para colocar os filhos num bom colégio. Eu vejo pais se sacrificando para que os seus filhos se vistam bem, para que os seus filhos tenham um bom celular. E não tem nada de errado com isso. O que, porém, nós precisamos entender que esse texto está mostrando é que Deus manda o seu povo tirar pedras do Jordão, não para que eles estejam bem fisicamente, mas para que eles estejam bem espiritualmente, para que eles se interessem pela palavra de Deus, para que eles façam perguntas acerca da fé. É claro que nós podemos e devemos fazer algo pelo físico das crianças, pelo material das crianças. Tem pai que nem isso faz, não é verdade? Tem pai que não paga pensão, tem pai que não investe nos estudos, tem pai que não compra roupa, tem pai que não compra remédio. Então fazer isso já é um primeiro passo. Porém, nós precisamos entender que só isso não basta. Nós temos que ir além. Nós temos que fazer sacrifícios também pelo espiritual das nossas crianças, pelo espiritual dos nossos filhos. Sabe por quê? Lembra da criança que eu citei no início? Que foi encontrada com vida na Síria? Porque provavelmente o pai morreu sobre ele para protegê-lo. Lembra? Pois é, o que eu não contei é que 3 dias depois, essa criança não resistiu e morreu. E se Jesus não voltar, nós também morreremos. E os nossos filhos também irão morrer. E aí a pergunta que eu faço é: vai fazer alguma diferença se nós tivermos investido apenas no físico dos nossos filhos? Vai fazer alguma diferença se nós, pais, professores, investirmos apenas para colocá-los em um bom colégio, para vesti-los com as melhores roupas, para termos o melhor transporte? Na hora da morte, vai fazer alguma diferença se nós tivermos investido apenas no físico dos nossos filhos? Vai fazer diferença, igreja? Mas e se além de investirmos no físico, nós investirmos também no espiritual deles? Se nós nos sacrificarmos, se nós nos esforçarmos, não para obrigar, porque ninguém pode obrigar ninguém, mas se nós nos esforçarmos para procurar maneiras de atrair os nossos filhos a Cristo, de mantê-los nos caminhos do Senhor, na hora da morte, vai ou não vai fazer diferença o esforço que nós fizemos por eles? Então sabe o que foi que Deus falou ao meu coração? Deus falou ao meu coração que nós não estamos demonstrando amor pelos nossos filhos como Ele está. Porque nós achamos que nós sabemos o que é melhor para as crianças e fazemos do nosso jeito e tomamos decisões e levamos para cá e levamos para lá. E o que Deus falou no meu coração foi que: ei, esse filho não é teu, esse filho é meu. Não é segundo a tua visão, é segundo a minha visão. Nós demonstramos amor de uma forma, mas Deus quer que nós demonstremos amor de todas as formas possíveis. Então, um pai que demonstra amor pelo seu filho apenas no físico, apenas no material, apenas no terreno, não está amando como Deus ama. Porque aqui em Deuteronômio, Ele ordenou que os seus filhos tirassem pedras, colocassem nos ombros, foi para que os filhos perguntassem sobre Ele. Foi para que os filhos tivessem o coração aberto para com o Senhor. Então, às vezes,
Tem muito pai esforçado, tem muita mãe dedicada, sincera, mas que só está olhando para o passageiro, só está olhando para o superficial. Eu queria que meu filho passasse na melhor faculdade. Eu queria que meu filho fosse um médico, eu queria que minha filha fosse uma advogada e não tem nenhum problema com isso. Mas lembra que tudo isso vai passar. E a preocupação de Deus não é apenas com meu filho e com a tua filha aqui nesta terra. A preocupação de Deus é como eles serão na vida que está por vir. Pastor, e como é que eu faço isso? Como é que eu carrego pedras hoje, pastor? Eu quero fazer o que Deus está dizendo, eu quero me sacrificar pelo bem espiritual dos meus filhos. Talvez você nem tenha filhos ainda. Deus estava prevendo os filhos que ainda nem haviam nascido. Como é que eu carrego pedras para eles? Como é que eu ajudo os meus filhos, pastor? Deixa eu citar algumas formas que Deus falou no meu coração. Primeira forma, crie memoriais. A coluna de pedras era um memorial. Cria memoriais. Tira fotos de momentos espirituais. Coloca versículos na parede. Escreve a palavra de Deus na tua casa. Deuteronômio fala sobre isso. Coloca a palavra de Deus de forma visível para que os filhos perguntem. Coloca vídeos espirituais para eles assistirem. Não deixa eles escolherem, não. Vai lá e indica, olha, isso aqui é bom, assiste isso. Alguns anos atrás, faltou energia aqui na igreja, eu lembro. E foi lindo aquele culto, foi lindo. Mesmo com a escuridão total, a igreja continuou adorando ao Senhor. E Deus se manifestou naquele culto de uma forma que eu nunca tinha visto até aquele dia. E aí eu lembro que no final o Tiaguinho, ainda bem novinho, me procurou e disse: pai, me dê um abraço, está aqui hoje. Não foi nem para a salinha. Diz: pai, hoje eu senti tanta presença de Deus, pai, eu até chorei. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma postagem no Facebook, eu disse: hoje o meu filho me emocionou, hoje ele disse que sentiu a presença de Deus, hoje ele disse que chorou. E é o que aconteceu alguns dias atrás, o Facebook me lembrou disso. De uma postagem que eu havia feito de algo espiritual, o Facebook me lembrou e eu fui e mandei para ele. Olha aí, Tiaguinho, o que aconteceu há alguns anos atrás. Memoriais. Momentos de lembrar o que Deus fez na minha vida e na sua vida. Outra maneira, valoriza a ceia do Senhor. Afinal de contas, o que é a ceia? Paulo chama a ceia de quê? Jesus chama a ceia de quê? Memorial. Façam isso em memória de mim. Tem pai que em dia de ceia não traz o filho. Tem mãe que em dia de ceia não vem para o culto. Não está usando a sabedoria de Deus. Valoriza a ceia, participa da ceia, traz o filho para a ceia, porque o filho vai perguntar: pai, o que é isso? O que significa este pão? O que significa este suco? E você vai poder transmitir para ele a palavra de Deus. Se afasta do celular um pouco. Quando estiver perto dos filhos, deixa o celular um pouco. Eu assisti um vídeo, estou assistindo muito vídeo, né? Eu assisti um vídeo no qual pais eram convidados com seus filhos para fazer um teste. E aí eles iam para um local, achando que o teste ia ser depois de uma sala, mas quando chegava na sala de espera, a atendente dizia: olha, eu só preciso do celular de vocês dois. E aí eles ficavam aguardando e tinha alguns brinquedos ali, de repente o filho começava a brincar, porque não tinha celular. Aí o pai também não tinha celular, se aproximava do filho, os dois começavam a brincar, começavam a disputar, a mãe começava a brincar. E aí depois de alguns minutos, vinha alguém e dizia: olha, podem vir agora para a sala. Na sala eles sentavam no sofá e lá estava escrito: o teste já foi feito.
e passava as imagens do pai e do filho brincando. E o pai se emocionava. Sabe por quê? Porque ele lembrava que quando o celular foi tirado, ele tinha como brincar com o seu filho. Ele tinha como passar tempo com a sua filha. Então, muitas vezes, nós estamos perdendo tempo demais no celular. O celular está aproximando pessoas distantes, mas está afastando pessoas próximas. Vamos afastar um pouco o celular. Vamos ter cuidado com as críticas. Como é que eu carrego pedras para gerar interesse espiritual nos meus filhos? Cuidado com as críticas. Eu vim perceber isso com a Suiane alguns dias atrás. Às vezes é tão fácil nós nos magoarmos com alguém e criticarmos esse alguém, ainda que seja da igreja. Só que aí o pai e a mãe querem trazer o filho para a igreja. Mas como é que nós vamos trazer o filho para a igreja que nós vivemos criticando na frente dele, na frente dela? Qual é o atrativo que nós vamos ter? Vamos dar para um filho se nós criticamos a igreja para o nosso filho? Se nós criticamos o irmão é falso, a irmã é falsa. Meu filho, vamos para a igreja? Qual igreja? Do irmão falso e da irmã falsa? Quero nada. Então, às vezes, nós estamos perdendo oportunidades de gerar interesse espiritual nos nossos filhos, nas nossas crianças. Olha quantas maneiras nós temos, irmãos. Mas talvez a principal de todas elas é, sabe qual? Cuidado com os escândalos. Engana-se quem acha que deve se sacrificar pelo bem espiritual dos filhos, só por causa dos filhos, ou só por causa do Deus que ama os filhos, porque Deus ama. Quando nós nos sacrificamos pelo bem espiritual dos filhos, nós estamos fazendo isso também por nós mesmos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós não cuidamos das crianças que Deus coloca ao nosso redor, coisas ruins vão acontecer conosco. É, pastor? Onde é que Deus diz isso? Olha, por exemplo, a advertência pesada que Deus faz lá em Mateus capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Versos 6 e 7. Mateus 18, 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Notou a semelhança entre esses versículos e Josué 4? Josué 4 fala de água e pedra. Aqui Jesus fala de água e pedra. A diferença é que lá em Josué, homens entram no rio para tirar pedras a favor dos filhos, para que os filhos perguntem que são essas pedras e eu possa pregar para eles. Já que homens entram no rio com uma pedra, e não é no ombro, é amarrada no pescoço. Jesus diz que é melhor alguém amarrar uma pedra de moinho, uma pedra grande no pescoço, e ser lançado no mar, do que trazer escândalo para um dos pequeninos que creem nele. Sabe para quem é isso aqui? Para quando é isso aqui? É para quando eu digo assim, não, eu estou fazendo o que eu posso materialmente, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar, eu posso escandalizar, estou nem aí para quem está vendo. Pode ser uma criança
vou beber, vou me prostituir. Ei! Cuidado! Ai daquele que escandalizar um pequenino que crê nele. Jesus vai cobrar. Às vezes a gente se preocupa de escandalizar um adulto, um amigo, um conhecido. Não, não vou fazer isso na frente do fulano, porque fulano está vendo. Mas uma criança, aí não se preocupa e faz. Ei, para Jesus é a mesma coisa. Nós não podemos escandalizar os pequeninos. Temos que ter cuidado com aquilo que nós fazemos na frente de uma criança. Porque nós podemos contribuir para a queda de uma criança. Inclusive, sabe o que é que eu digo? Para um casal da igreja Ágape, quando gera um filho, eu costumo dizer o seguinte: eita que agora vocês têm um motivo a mais para serem crentes. Vocês têm um motivo a mais para serem crentes, mais crentes ainda a partir de agora. Sabe por quê? Porque se um dia vocês inventarem de se desviarem do Senhor, saibam que provavelmente vocês não se desviarão sozinhos. Alguém vai se desviar com você. Provavelmente o seu filho ou a sua filha vai se desviar também. Então tenha cuidado com a sua vida daqui para frente. Se você já era crente antes de ter filho, agora que tem, procure ser ainda mais. Não se desvia dos caminhos do Senhor, porque pode ser que você desvie um filho, uma filha, por causa do teu desvio, e aí a cobrança vai ser maior. O que é que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? Que nós podemos fazer pelo bem espiritual dos nossos filhos. Oh, Deus maravilhoso, não é? Um Deus que nos coloca a responsabilidade, coloca uma pedra no nosso ombro, mas é para o nosso bem e para o bem daqueles a quem nós amamos. Será que Deus está mostrando para você algo que você deve começar a fazer pelo bem das crianças que estão ao teu redor? Ah, pastor, mas eu não tenho filho ainda. Ah, pastor, mas eu não tenho filho pequeno mais. Talvez você não tenha filho ainda, talvez você não tenha filho pequeno, mas talvez você tenha sobrinhos. Talvez você tenha sobrinhas. Talvez você tenha netos. Talvez você tenha netas. Talvez você tenha vizinhos. Talvez você tenha conhecidos. E agora, ninguém está sem responsabilidade aqui. Ah, mas eu não quero ter filho agora não. Não tem problema. Você é responsável pelas crianças que estão ao teu redor. E o que é que Deus está mostrando agora? Que nós temos que fazer de esforço pelo bem espiritual das nossas crianças. Talvez é algo que nós temos que começar a fazer. Talvez é algo que nós temos que parar de fazer. Parar de fazer porque está escandalizando uma criança. Talvez vai escandalizar uma criança. Talvez você é alguém que se afastou do Evangelho e acha que só você se prejudica. Não. Quando você se afasta, você prejudica a sua família, você prejudica a sua vizinhança, você prejudica o planeta inteiro. Mas quando você volta, aí você é uma bênção para a sua família, você é uma bênção para a sua vida, você é uma bênção para o planeta inteiro. Somos nós que decidimos se vamos ser bênção ou maldição. Você vai carregar pedras ou não? Você vai aceitar o esforço de abençoar vidas ou não? Curve a sua cabeça. Gostaria de não me demorar, só perguntar se tem alguém aqui essa noite que gostaria desse Deus. Gostaria de receber esse Deus, gostaria de se reconciliar com esse Deus. Gostaria de fazer as pazes com esse Deus, que diferentemente do mundo, está com você em todos os momentos. Deus não nos abandona, somos nós que abandonamos a Ele. Mas até quando nós esquecemos dEle, Ele está de braços abertos a nos esperar. Eu queria perguntar, não precisa sair do seu lugar. Mas se tem alguém, levanta a mão essa noite, dizendo, eu quero
me reconciliar com Jesus Cristo. Ou eu quero receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Será que tem alguém? Levanta a sua mão aí onde você está. Se você sentiu o peso da responsabilidade que Deus coloca sobre você, e você quer a partir de hoje não fazer mais a sua vontade, mas a vontade do Senhor na sua vida. Olha, quem é suficiente para fazer isso sozinho? Ninguém. Eu não consigo. Eu sou uma pedra de tropeço. Por mim mesmo, eu só vou fazer tropeçar. Mas aí Deus entra na minha vida e na sua vida, e Ele transforma o meu coração e o teu coração. Será que tem alguém que nessa noite precisa voltar para os caminhos do Senhor, estava afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje precisa voltar? Ou alguém que não havia recebido Jesus ainda, andava sozinho por aí, mas hoje quer tê-lo em seu coração? Tem alguém? Se não, vamos neste momento realizar a ceia do Senhor. Já quero convidar os irmãos que vão nos ajudar, como também o grupo de louvor aqui à frente. Falamos hoje sobre o memorial das pedras e agora nós vamos participar do memorial do pão. Memorial do pão, memorial do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve à igreja para falar sobre a ceia. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um sinal. A ceia do Senhor é um lembrete. A ceia do Senhor é um memorial. Porque Ele sabia que a nossa memória é curta. Então, para que nós não esquecêssemos do que Ele fez por nós, Ele ordenou que nós participássemos da ceia que Ele preparou para nós. Como eu costumo dizer, a ceia não é para crentes perfeitos. A ceia é para crentes sinceros, para crentes que querem vencer o pecado, querem fazer a vontade de Deus. Se você já se converteu ao Senhor, você está convidado a participar da ceia agora. Arrependa-se de todo e qualquer pecado que o Espírito Santo trouxer ao teu coração agora. E se você ainda não é crente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está convidado a observar. Se você não entende, não participe. Tire suas dúvidas depois e depois esteja convidado a participar da ceia do Senhor. Vamos orar mais uma vez e logo após os irmãos estarão iniciando a distribuição. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas ordens, pelas Tuas orientações. Pai, que nos mostram, Pai, que o caminho de fato é estreito, mas é um caminho que vale a pena, Senhor. Na verdade, é o único caminho que vale a pena, porque é o caminho que nos torna bênção, Senhor, para nós mesmos e para outras pessoas. Estamos aqui, Senhor, para observarmos, participarmos da ceia que o Senhor mesmo prescreveu para nós. Que este seja um momento, Pai, de alegria, que seja um momento de gratidão, um momento, Pai, em que vamos ter uma comunhão ainda mais profunda com o Senhor, ao fazermos aquilo que o Senhor nos ordena. Muito obrigado, que o Senhor prepare agora os nossos corações, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os irmãos podem distribuir, a igreja pode receber, e aguardem espírito de oração para que nós possamos participar todos juntos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celebridade.